Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui para mais um tema dessa série tão especial com o tema Esperança Além da Crise, lembrando que é o título do livro missionário desse ano, escrito pelo pastor Mark Finley. E hoje nós vamos tratar especificamente de um tema que vai mexer com o seu coração, que é tão importante para os dias atuais. Oportunidade única é o título da nossa meditação agora. Você que está vendo a gente pelas redes sociais, eu queria que você não só assistisse, como, por favor, que você nos ajudasse a propagar, a compartilhar, para que mais pessoas também recebam uma palavra de esperança e uma palavra de oportunidade, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço para você e também para a sua família. Antes da gente começar a leitura bíblica, eu queria fazer uma breve oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade única de estudar a Tua Palavra. Abençoa cada pessoa que está ligada conosco agora, abençoe esse grupo de irmãos, de amigos, esta igreja, esse pequeno grupo, essa classe bíblica e, sobretudo, Senhor, esta pessoa que está orando agora comigo. Eu entrego em Tuas mãos a vida dela, a minha vida também, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto bíblico para a nossa meditação de hoje está na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, e os versículos 3, 4 e 9, que diz assim: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora, verso 9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você já percebeu que esse texto trata exatamente da volta de Jesus, mas trata também do que aconteceria antes da volta de Cristo. Se você for para Mateus 24, verso 3, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus, no verso 4, a partir do 4 em diante, Jesus fala assim, tome cuidado para que ninguém vos engane. E aí Jesus começa a apresentar alguns eventos finais, eventos estes que antecederiam a sua volta. E entre essa lista mencionada em Mateus 24, repetida em Lucas 21, e confirmada aqui também em 2 Pedro, nós encontramos exatamente esse detalhe que eu acabei de ler. O texto é muito claro quando diz, você tem que ter em conta que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha a expressão bíblica, nos últimos dias. E o que eu li para você na segunda carta de Pedro, realmente está acontecendo em nossos dias. E isso significa que nós estamos nos últimos dias, entende? Veja, eu vou ler de novo o verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E o verso 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Sabe que nós estamos vivendo hoje um momento bastante importante da história profética, da história da humanidade. Porque a gente, por um lado, vê que a Bíblia Sagrada está no mundo inteiro. Todo mundo tem Bíblia, ou uma Bíblia física como essa, ou Bíblia eletrônica como eu tenho aqui no meu celular. Ou seja, hoje o problema não é Bíblia, não é falta de Bíblia. E também nos dias de hoje nós temos as redes sociais, nós temos todo o movimento de comunicação, nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos maneiras de pregar o evangelho rapidamente. Nunca foi tão fácil e tão prático falar de Jesus para as pessoas. Porém, paralelamente a essa bênção, nós temos alguns desafios e nós temos também alguns obstáculos, porque tem crescido nesses últimos anos, nas últimas décadas, muitas ideias estranhas, filosofias do paganismo, ideias do ateísmo, ideias de religiões orientais e até mesmo entre os cristãos pessoas tentando propor uma releitura da Bíblia ou até mesmo estão sugerindo que a Bíblia deve ser reescrita numa linguagem pós-moderna. Estas pessoas que defendem essas ideias são pessoas que estão, na verdade, tentando desconstruir
os princípios bíblicos estabelecidos por Deus desde o início, com os nossos primeiros pais, até mesmo tentando desconstruir os princípios judaicos cristãos. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de escárnio. Existe uma corrente forte que passa pelos meios de comunicação, sim, mas que passa também pela educação, pelos centros educacionais e passa por pessoas pensantes, por pessoas de influência no mundo do cinema, no mundo das novelas, no mundo da dramaturgia. A gente vê que há um movimento, inclusive com influências políticas, para tentar desconstruir princípios que são nobres, que são caros a nós cristãos, porque estão na Bíblia. E veja que esse alerta é um alerta bíblico, que diz que as pessoas nos últimos dias estariam fazendo escárnio com as verdades bíblicas. Ou seja, hoje, por exemplo, quando você fala que Jesus vai voltar, há um grupo que acredita, que se emociona, que quer se preparar. Mas, por outro lado, há um grupo que é totalmente contrário e ainda zombam da sua cara, da sua fé. E dizem assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, desde os tempos antigos, remotos, as pessoas falam que Jesus voltará ou voltaria. E até agora não veio. Então Jesus não vai voltar mais? E alguns ainda dizem assim, essa promessa que vocês falam da volta de Cristo é como se fosse uma forma de amenizar o sofrimento humano. Ou seja, é como se fosse um engano, dizem alguns. Mas eu quero falar uma coisa para você. Atenção, você que está me assistindo agora por um celular, ou até mesmo por uma televisão, ou por um telão, você que está sozinho em casa, você que está com a família, você que está com o seu cônjuge, atenção você adolescente, atenção você jovem, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais moderno que existe. O que os homens hoje estão dizendo, que estão descobrindo, não é verdade. A Bíblia Sagrada já falava. Então a Bíblia fala de coisas passadas, presentes e futuras. E aqui está dizendo assim, que as pessoas iriam escarnecer e dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Pois deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha as promessas bíblicas, todas se cumpriram. Quando você olha as profecias bíblicas, todas se cumpriram. Veja Daniel 2. A história do mundo em um capítulo da Bíblia se cumpriu na íntegra. Veja Daniel 7, se cumpriu na íntegra. Veja Daniel 8, se cumpriu na íntegra. Veja o dilúvio, se cumpriu na íntegra. Veja o povo de Israel saindo do Egito, indo para Canaã, se cumpriu na íntegra. Veja a doutrina do santuário, se cumpriu na íntegra. Veja a figura do Cordeiro que estava no Velho Testamento, se cumpriu em Cristo, o Cordeiro de Deus na cruz, na íntegra. Veja o nascimento do Messias, de acordo com Gálatas 4:4, de acordo com Isaías 7:14, Isaías 9:6, isto se cumpriu na íntegra também. Você olha, por exemplo, Mateus 24, destruição do templo, se cumpriu na íntegra. Você pega 2 Timóteo 3, e a lista que 2 Timóteo 3 apresenta se cumpre na íntegra. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam escarnecedores, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, sem domínios de si, se cumpre na íntegra. A Bíblia fala o amor se esfriaria, se cumpre na íntegra. A Bíblia fala de que o mundanismo entraria na igreja, se cumpre na íntegra. Tudo que você vê na Bíblia se cumpre exatamente como está escrito. Mas quando se fala da maior de todas as promessas, que é a nossa esperança maior, que é a volta de Cristo, aí parece que o diabo trabalha de forma mais específica e mais cirúrgica. Não é de se admirar que o próprio Satanás, ele envia os falsos cristos e os falsos profetas para sangrar a esperança, para minimizar o impacto da esperança da volta de Cristo. E finalmente, você sabe, o próprio Satanás vai tentar imitar a volta de Cristo, como está em Mateus 24. Então, tudo isso é uma jogada do mal para tentar pressionar os cristãos e para, quem sabe, tirar esta esperança do seu e do meu coração. Por isso que viriam escarnecedores, zombando, dizendo assim, você ainda crê na Bíblia? Você ainda crê na história de Adão e Eva? Você ainda crê na história do Mar Vermelho? Você ainda crê na história do maná? Você ainda crê nos 10 mandamentos? São os zombadores. Mas são pessoas, muitas vezes, malignas, usadas pelo maligno. E outras vezes, as pessoas não têm noção do que estão falando.
e por isso temos que orar por elas e tentar evangelizá-las. O texto bíblico diz assim, sabe por que Jesus não veio ainda? Não é porque ele está demorando por demorar. Ele não veio ainda, não é porque ele esqueceu da humanidade, abandonou a humanidade ou retirou sua promessa. Nananina, não. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Ouça, 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, verso 9. Anota essa, segura essa aí. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Entendeu? Receba essa palavra no seu coração. Jesus não voltou ainda porque ele quer salvar você. Amém? Ele não voltou ainda porque quer salvar seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Ele não voltou ainda porque quer salvar as pessoas desse bairro, dessa cidade, desse país. Por isso não voltou ainda. Ele poderia ter voltado já há alguns anos atrás, mas se Jesus tivesse voltado há uns 50 anos atrás, eu, por exemplo, estaria perdido. E muitos estariam perdidos. Então Jesus não voltou ainda, é porque ele está dando tempo. Ele tem sido misericordioso para com você e para comigo. Ele está nos dando uma oportunidade. E esta é uma oportunidade única que Deus está dando para você. É uma chance especial que você e eu estamos tendo. Ao você assistir essa mensagem, ao você participar dessa mensagem, você mesmo que está sentado aí nessa cadeira, aí nesse sofá, ou que está deitado nessa cama, Deus está dando a você uma oportunidade única hoje de você tomar uma decisão, de você se ajoelhar, se arrepender, confessar seus pecados, abandonar os pecados e começar uma vida nova a partir de agora. Nunca é tarde para você tomar essa decisão, nunca é tarde para você fazer essa entrega, nunca é tarde para você voltar a confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando com você que um dia foi da igreja e agora está afastado, não frequenta mais, não lê mais a Bíblia, não confia mais naquilo que você confiava e a esperança maravilhosa da volta de Cristo já não vibra mais no seu coração, já não está viva mais dentro de você. E você tem andado por caminhos vários, caminhos tortuosos, você tem fumado, tem bebido, tem usado drogas, você tem se cortado, não é mesmo? Você tem estado com depressão, não dorme bem à noite, não passa bem o dia, não come direito, não pratica exercício físico, você está abandonada, você está abandonado por você mesmo, por uma decisão que você tomou. Não é verdade? Você se afastou e hoje a vergonha te impede de voltar, o medo te impede de voltar, quem sabe os seus preconceitos são bloqueios para você não voltar e você fica presa, amarrada, o diabo está amarrando você, mas agora em nome de Jesus, Deus repreende o diabo, Deus expulsa o mal da sua vida e lhe concede forças para você se levantar e para você recomeçar. Esta é uma oportunidade única que Deus está te dando. Vem com a gente, abra o seu coração, se entregue, se batize, peça para ser batizado, peça para ser rebatizado. Eu batizo você. Os pastores, meus amigos de todo o Brasil, podem batizar você. Nós, adventistas do sétimo dia, estamos aqui de braços abertos para que você tenha uma esperança viva, forte, mesmo no meio da crise, além da crise, não importa o que está acontecendo, Deus pode te dar uma nova esperança, fortalecer a sua fé e te dar uma vida nova a partir de agora. Essa é a grande chance da sua vida. Amém? Você aceita? Se você aceita, mande uma mensagem para cá agora e diga: pastor, eu aceito, eu quero recomeçar. Amém? Eu vou orar por você. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Deus, obrigado pela promessa da sua vinda. Eu sei que Jesus em breve voltará. A sua promessa não falha e a esperança é verdadeira. Abençoe este homem, essa mulher, esse jovem que acaba de tomar uma decisão. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção, né? E aí, gostou? Pois é, eu fiz um resumo do tema apenas. Você pode estudar mais. No próximo programa, eu espero você. Forte abraço, Deus te abençoe, não desista, não fuja, não abandone a sua fé. Bíblia, oração e louvor. Frequente uma igreja adventista. Seja mais feliz. Seja abençoado e abençoada. Um abraço.